Alô? Ah, alô, agora sim, agora já está a mexer. Parece que agora vai. Entrou aqui telefonema, chamada e a rede Tudo. entrava. Algum probleminha surgiu aí. Tá tudo bem, Pois Tereza? foi. Eu também saí do Skype direto para aqui, está tudo bem. Eu estava a dizer que estava a falar com o Angola, as pessoas vão-me convidando para falar em vários sítios, portanto, ando numa roda viva dentro de casa que não estás a ver. Estão aqui a ver-nos na Alemanha, estão aqui a ver-nos em muitos sítios. E eu disse Nossa, que, que bom. que eu, quando crescesse, queria ser como tu e saber falar de tudo e mais alguma coisa. Portanto, e que tu, que és tão organizado, que até a primeira pessoa que me manda uma listinha, ou a listinha de temas que o Maurício acha que são muito. E eu imprimi, Pertinente. vixe, Que são bom. pertinentes. Já disse que tu tens o teu canal de YouTube, podes falar dele um bocadinho? Pois é, na verdade, o que acontece? Para além da minha profissão, que eu não deixei de ser dentista, continuo sendo médico dentista, agora estamos muito paradinhos por causa da questão do coronavírus, não é? Todas as clínicas foram obrigadas a fechar. E, Hum. além da medicina dentária, eu desenvolvo também um projeto de programação neurolinguística, onde nós desenvolvemos cursos, palestras, fazemos lives, fazemos conteúdos que é distribuído gratuitamente tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. E as pessoas, para procurarem saber desse conteúdo, basta procurar por Maurício Colpas e, eventualmente, vão encontrar todo o material que nós colocamos e disponibilizamos lá gratuitamente para essas pessoas todas. E esse material é sobre o quê? Sobre os nossos sentimentos, a Na maneira. verdade, nós trabalhamos a prosperidade em si, ou seja, a prosperidade é um tema extremamente vago, não é? Mas porque não é algo que você consegue definir, é um estado de espírito. Falar de prosperidade é falar de prosperidade financeira, mas também é falar de prosperidade pessoal, prosperidade familiar, prosperidade social. Então, na verdade, é um trabalho que nós desenvolvemos, onde através da programação neurolinguística, da física quântica e também com alguma coisa da neurociência, nós desenvolvemos explicações e informações sobre as emoções básicas e como é que nós conseguimos ter um melhor Quais são as comportamento. emoções básicas? Na verdade, a gente tem 5 emoções básicas, né? Que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a repulsa. São emoções que nós já nascemos com ela. E daí vem a história da inteligência emocional, porque, na verdade, quando nós já temos essa emoção, essas emoções, é como quem... Eu costumo dizer assim, o Criador deu-nos uma mão, né, 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, enfim, e deu-nos também as emoções. Na verdade, tudo isso que ele nos deu nos falta imenso, não é? Eu consigo fazer tudo e mais alguma coisa com os meus braços, com as minhas pernas. E aí as pessoas falam, mas tem gente que não tem, que é invisual, por exemplo, ou não ouve, ou não tem um membro. Na verdade, nós viemos para esse planeta, que é um planeta cheio de abundância, com as características necessárias para desenvolvermos a nossa missão. Então, está tudo certo. Apenas enquadrar que quando o Criador nos fez ou nos colocou nesse planeta para viver essa abundância, a nossa missão, deu-nos também essas emoções, que são essas 5 que eu falei, medo, raiva, tristeza, alegria agora falhou minha última, repulsa. Repulsa, sim. E, no entanto, as pessoas perguntam, mas, Maurício, para que o medo, né? Para que a raiva? São emoções que... Você sabe que essas emoções, elas são tão primárias e tão básicas que talvez não as tivéssemos, provavelmente nem estaríamos vivos, na verdade. São emoções que nos protegem a nossa vida. Mas, se nós não soubermos lidar com elas, e aí vem a situação da inteligência emocional, tratarmos das emoções de forma inteligente, porque nós não podemos apagar as emoções, né? Maurício, eu não gosto de ter medo. Não tem como, o medo faz parte. Ou combater a raiva, por exemplo, também. Exatamente. É uma tarefa para muita gente, nesta altura, não ficar raivoso com a situação, não é? Pois Não, e na não serve verdade... para nada, não é? Exato, e depois é assim, existe a maneira correta e a maneira menos própria de lidar com essas emoções. E se nós percebermos tudo isso, talvez nós possamos agir de melhor forma e percebemos, inclusive, não só o nosso comportamento, mas o comportamento da outra pessoa. E é como você falou, na verdade, essa fase que nós estamos vivendo mexe muito com as nossas emoções.
E eu queria até falar um pouquinho, porque na verdade nós vamos falar sobre como manter a alta energia, né, a Vamos nossa falar energia pela em alta positiva. no meio desse caos E, e, todo. e aqui está muita gente a ver-nos. É do Algarve, disse uma pessoa que nos estava a ver da Coreia do Norte, mas e do Luxemburgo, e da Alemanha, e do Coreia do Norte, está aqui, chama-se Rediger, e de Mogador também, Ah, é? de Londres, enfim, temos gente, muitos portugueses, e se calhar alguns brasileiros também, que nos estão a seguir. Portanto, da Terceira, da Ilha Terceira, da Suíça, portanto, há gente Tem gente de espalhada todo por todo lado. lado. Vila Real, mais perto, mas é igualmente longe, que ele não pode ir lá de Barcelos. Tu estás em Matosinhos, não é? Eu agora estou em transição de Matosinhos para Alabruz, mas estou aqui na zona do Porto. Ah, Na verdade, o que, que acontece? Eu Hermesinhos, acho há aqui muito, sim. Eu acho que nós conseguimos esse controle emocional numa fase tão complicada, né, que é essa coisa do vírus, mexe um pouco com todos nós. E daí essa importância de nós sabermos mantermos a nossa alta frequência para que nós possamos lidar com tudo isso. Eu até gostava de contar E mantemos também mais saudáveis, não é? exatamente, é Ajuda. saudável corpo e saudável mente também, não é? Exatamente. E tem uma metáforazinha que eu gosto muito dela, de uma história que tinha um senhor muito sábio que vivia numa cidadezinha pequena e ele morava logo na entrada da cidade. Então ele sabia todo mundo que entrava e saía na cidade. E ele percebeu que estava chegando uma senhora muito franzina e uma senhora com um aspecto muito esquisito, e ele, não conhecendo, foi lá ter com a senhora e falou: olha, desculpa, eu moro aqui há muitos anos, eu sou considerado o sábio da aldeia, eu queria saber quem é a senhora, se não se importa. E ela disse: eu sou a doença. E ele falou: mas o que, que a senhora veio fazer aqui? Nós vivemos em paz, nós vivemos tão tranquilos. Eu vim porque eu tenho uma missão nessa localidade. Aí ele falou: mas a senhora vai levar muitas vidas dessa terra? Ela falou: não, eu só vou levar 100 vidas da sua aldeia. E ela tinha que entrar, e ele permitiu a entrada dela, também não podia fazer nada. Ela entrou, e passado um tempo, ela ia saindo, e ele falou: e então, como é que foi a sua missão? Ela falou assim: olha, eu estou saindo, mas estou levando 200 vidas. E ele falou: mas isso não é justo, a senhora prometeu que queria levar só 100. E ela disse: eu só estaria levando 100 se as outras 100 não tivessem morrido de medo. Enfim, isso remete-nos ao fato de que, se nós realmente não soubermos lidar com determinadas situações, fundamentalmente o medo, não é? Nesse caso específico, que é uma metáfora que fala sobre o fato das pessoas perderem a qualidade de vida e perderem a vida em si por medo da doença. Então é mais ou menos o que nós vivemos hoje, não é? Porque esse caos é quase que uma forma em que nós resolvemos dizer que a doença nos traz. Nada mais é do que uma forma de olhar para essa doença. Então, para a gente entender a história da energia, né, mantermos em alta a nossa energia, que energia é essa? Eu diria que nós todos nos comunicamos com o universo através do que nós chamamos de nossa frequência vibracional. É como se tivéssemos assim uma áurea, uma aura, não é uma áurea, áurea é de ouro, uma aura em torno de nós, e essa aura energética tem um poder de comunicação com o universo, nos conecta com o universo. Olha, eu vou dar até um exemplo mais fácil, você que trabalha muito com televisão sabe disso. Existem as estações emissora, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, eu tenho uma televisão. Eu tanto posso ligar no canal 1, no canal 2, no canal 3, o canal que eu quiser. As frequências estão todas aqui. Se eu me sintonizar no canal 1, eu vou ver o quê? Imagens do canal 1. Se eu sintonizar no 3, eu vou ver do 3. Se eu sintonizar do 4, ou seja, todas as frequências estão disponíveis aqui no meu universo. Mas o meu aparelho receptor só vai receber, eu só vou receber aquilo que eu me conectar. Então, se eu quiser ver o canal 3, mas estiver ligado no canal 1, eu não vou conseguir ver. Mas no outro lado, no quarto ao lado, se alguém tiver sintonizado no canal 3, já vai ver a imagem.
Isso para exemplificar. Se estivermos sintonizados nas boas vibrações, nas boas energias, vamos conseguir vivê-las. Se estivermos sintonizados no pensamento, todo ele mais negro, por mais que a gente queira vibrar bem, não consegue. É exatamente isso. Ou seja, nós nos ligamos. Interrompemos a comunicação para Deus, é o que eu digo, não é? É exatamente isso. Nós temos um veículo de canal. Mas como é que a gente se conecta? Eu até trouxe aqui um desenho que dá para você ter uma ideia. Eu acho que dá para ver, não dá? Dá para ver, dá sim. É um desenho que mostra bem uma pessoa e a energia eletromagnética que circunda toda essa pessoa. E é essa energia que vai conectar com o universo. Ah, Maurício, então deve ter um código qualquer de conexão. Se eu quero me conectar com coisas boas, o que eu tenho que fazer? Me ligar no canal das coisas boas. E que são essas coisas boas? É você estar em alta frequência. Porque as emoções, você se conecta através das emoções, na verdade, através dos sentimentos. E cada sentimento, Tereza, se você tivesse a possibilidade de colocar um aparelhozinho, você era capaz de medir em hertz a frequência desse sentimento. É muito útil, muito útil. É, exato. Existe esse aparelhozinho, não é fácil de se encontrar, mas existe uma tabela. Depois as pessoas até podem encontrar essa tabela com facilidade na internet. É uma tabela que mostra, então ao contrário, né? Depois eu vou ler que é mais fácil. Essa tabela, ela divide as emoções e as sensações em 3 grupos, que é um grupo de contração, emoções, tá? Ou sensações de contração, sensações neutras e sensações de expansão. Ou seja, as sensações de contração são as sensações que têm as frequências mais baixas. Para você ter uma ideia, a vergonha, a culpa tá por volta dos 20, 30 Hz. Tem a apatia, tem o medo. Depois você vai para as emoções e as sensações de neutras, né? Que é desejo, raiva, orgulho, coragem, aceitação, razão. E depois você vai passar para a expansão. Essa expansão já tem conexão de 500 Hz para cima, que é o amor, a alegria, a paz, a iluminação. O que acontece? Quando você quer conectar-se com coisas boas do universo, se você quer ver o canal 3 ou o canal 4, você vai ter que se conectar com a frequência desse canal. Então, para você ter mais amor, mais paz, mais tranquilidade, você tem que emitir nesse canal de frequência eletromagnética a mesma sintonia. Sintonia do amor, da paz, da alegria. E, de repente, vem o vírus. E, de repente, vem o vírus e desestabiliza as pessoas todas emocionalmente. E aí começam a ficarem presos exatamente com pensamentos de dor, de escassez, de sofrimento, de irritação, de culpa até, de não poder produzir, não poder fazer nada. E tudo isso... O medo, a ansiedade, esta projeção... O próprio medo, a ansiedade... O que é que vai ser de nós, não é? O que é que vai acontecer? Podemos sair ou não, mas a gente pensa, agora vamos sair para a rua, mas pensarmos que daqui a um tempo, não é? Quando sairmos para a rua, o que é que vai acontecer? Pronto, já entra a ansiedade, que fica uma projeção numa coisa que a gente não sabe o que é, mas que a tendência é pensar em coisas menos boas, não é? Exato, porque a expectativa gera o medo, né? Porque o medo nada mais é do que uma emoção que vai te proteger do que é desconhecido. Na verdade, o que vai acontecer é desconhecido. Mas tudo você pode ver por 2 pontos de vista. E isso é a grande magia da história. Qualquer situação, qualquer fato, você pode encontrar sempre 2 significados para ele. Não é? Eu costumo dar o exemplo do número, eu por acaso não tenho aqui uma caneta, mas se eu desenhasse aqui o número 6 e perguntasse para vocês, o que vocês estão vendo aqui? Aí as pessoas iam dizer, o número 6. Aí depois eu ia olhar e ia falar, não é o número 6, eu estou vendo o número 9. E voltava a mostrar e a pessoa, não, é um 6, não, é um 9. Então, o mesmo desenho, no mesmo papel, feito com a mesma caneta, tem 2 pontos de vista diferentes. Sim. E talvez o que é 6 para você e 9 para mim, se você se der o trabalho de sair da sua zona de conforto, percorrer a mesa, vir para esse lado e ver no mesmo ângulo que eu, você também no 6 vai descobrir a possibilidade de ver um 9. E talvez o 6 seja o problema para você, para outra pessoa, né? E o 9 seja a solução daquele problema.
mas ela se amarra ao único ponto de vista dela. E então talvez... Esta é uma época que é bom praticar não só a aceitação, mas a flexibilidade também. É sempre bom, mas agora é bom ser flexível e tentar encarar tudo o que nos está a acontecer por várias perspectivas, não é? De preferência pela perspectiva positiva, porque o que eu digo é que isto não é fácil viver esta situação, mas vale encarar pelo lado mais positivo que se conseguir e mais luminoso que se conseguir. Porque, seja como for, o resultado é o mesmo, não é? Temos que esperar. Exatamente, é o que eu digo. Você pode olhar para esse vírus, né? Que é a mesma situação, é igual para você, igual para mim, igual para todo mundo. Você pode dar uma interpretação de caos, de fato, como você pode experimentar uma sensação de entendimento que esse vírus trouxe mais harmonia, te deu mais tempo para você olhar para dentro de você, te deu mais tempo para você fazer aquilo que você sempre reclamou que não tinha tempo para fazer, te deu mais possibilidade de convívio fraternal com a sua família, com seus filhos, ou com mãe e pai, enfim, ter um convívio familiar mais intenso. Você veja bem que até o próprio planeta respira a abstinência do ser humano com tanto malefício que nós causamos. Os passarinhos estão loucos a cantar, não é? Os passarinhos tomaram conta do planeta. Você vê na Austrália cangurus andando pela cidade, entendeu? Você vê mais pássaros em vez de aviões, você quase não vê aviões no céu, você vê a própria camada de ozono, tudo bem que é uma diferença mínima pelo tempo que nós estamos parados, mas tudo isso que é o exercício maléfico que o ser humano, na ganância, no desespero de querer mais, preocupado na escassez constante, vai definhando a corrente eletromagnética do planeta e vai trazendo outros problemas. E agora o planeta deu uma pausa por um vírus, uma coisa invisível, que botou todo mundo dentro de casa, botou todo mundo em sentido. Então você pode, de fato, olhar para isso como sendo um caos. Mas você pode, se quiser, olhar para isso por um outro prisma. É aquela coisa de sair da mesa, dar a volta e ver o 6 em vez de ver o 9. E talvez essa interpretação que você dê do vírus, você possa entender o propósito do vírus. Não o vírus em si, você não precisa ser médico, não precisa ser cientista, mas entender o propósito que você resolveu olhar pelo prisma desse propósito. E quando você entende esse propósito, você pode compreender, quiçá, perdoar esse propósito. Entender que isso é uma mudança, é uma elevação mundial, planetária, para outro nível de consciência, não é? E quiçá até amar esse propósito. Eu não digo amar o vírus, né? Que é o vírus, que é um pouco demais, mas amar o propósito. Nós não podemos esquecer que é uma doença, não é? E que há pessoas a morrer e pessoas a passarem muito mal e tudo isso. Tudo isso também nos aflige, não é? Exatamente. É a questão do fato. O fato você não tem como contestar. Existe o vírus e ele traz a doença. Agora, a interpretação que você pode dar para esse fato é que pode variar. E aí, se você se prender numa interpretação negativa de doença, de tragédia, de caos, você vai estar se conectando com o canal do universo, do caos, da tristeza, da derrota. E isso vai te enervando, vai te tirando da concentração e vai baixando a sua frequência eletromagnética e atraindo para você mais problemas. Se você se liga ao problema, você atrai problemas. Tudo que você bota foco, tudo que você ilumina, você cresce, compreende? Então, se você olhar para o problema, você vai trazer para você questões ligadas ao problema. E quando você opta por olhar para a solução, você vai ter outras questões que vão te atrair. Observa a questão quando você está presa na raiva, quando está na culpa, no pesar, no medo. São frequências de contração. Elas estão aqui embaixo, eu não sei se consegue ver. Isso aparece ao contrário. Sim, né? As frequências são bem baixas, tá bem vendo? Baixinhas, sim. E quando você vai subindo, quais são você está em amor, alegria.
Então, quando você consegue compreender o propósito ou decide, porque isso é uma decisão, né? A alegria, a tristeza, a prosperidade, a abundância, isso tudo é uma questão de decisão. Para que prisma você quer enxergar isso? Que significado você quer dar para essa situação? Mas a verdade, Márcio, é que o que acontece é que essa decisão é uma capacidade e um direito que nós temos de seguir e temos mesmo que tomar decisões na nossa vida de mudança, de aceitar, de ir pela direita, de ir pela esquerda. Só que toda essa pressão que tu falaste antes, não é? Essa má vibração que falaste antes, que vem do medo e da raiva e tudo mais, também dificultam a opção, até a opção e a decisão por um pensamento melhor. As pessoas têm que fazer alguma coisa. As pessoas, eu acho que até estão muito ligadas. Há muitos vídeos, muitos lives, muitos diretos e as pessoas seguem-nos. As pessoas estão com muita vontade de estar melhor. Esta é uma boa oportunidade para as pessoas fazerem a meditação, para se interessarem por se melhorarem, vamos dizer assim. Mas que o que está atravessado é uma coisa gigante, ou seja, é preciso coragem. Há que dizer que não é uma coisa simples, não é? É preciso uma coragem extra. É preciso coragem para viver no geral, mas agora nesta fase mais um bocadinho, não é? No fundo, tudo, a vida toda é um passo a passo que nós damos para o aprendizado, não é? E eu costumo dizer que as pessoas, nós somos uma máquina muito perfeita, mas imagina você conduz, que eu sei que você conduz. Não é? Eu peço a você imagina que você queira conduzir de Lisboa para o Porto. Aí você pega no seu carro e consegue fazer a sua viagem com a maior tranquilidade do mundo, porque você conduz e até conduz bem, não é isso? E agora imagina que eu chego para você e te dou um avião. Não é? Aí você vai ficar toda contente, meu Deus do céu, um avião eu consigo ir mais rápido, mais alto, eu consigo com muito menos tempo. Aí você, peraí, mas eu não sei como funciona o avião. Então não adianta nada eu te dar um avião. Porque se você não tiver partido do princípio que você precisa conhecer o equipamento para que você possa usufruir e tirar o melhor proveito dele, aquilo não vale absolutamente nada. E nós somos uma máquina tão perfeita, nós temos uma capacidade mental tão fantástica, nós somos, como diz o nosso amigo Alexandre, nós somos seres verdadeiramente extraordinários. Mas se nós não soubermos lidar com essa máquina, não vale nada. Então, como você disse, o problema existe, nós temos que ter aprendizado e percepção de como lidar com essa situação. De fato, não é uma magia. Não, eu quero mudar o meu pensamento, não é? Porque se fosse só assim, quero mudar. E agora temos que mudar o pensamento, há mais dificuldades. Diz aqui o D. Silva, o que me preocupa não é só o vírus, mas há muito tempo em casa, com maus feitios, neste momento é o que me preocupa. Portanto, as pessoas estão fechadas. É mau estar fechado sozinho, mas é mau também estar fechado muito acompanhado, porque as pessoas devem estar a perder a paciência umas com as outras. Pois E aí também vai um grande aprendizado, Tereza, que eu também trouxe para mim, porque na verdade é o seguinte, você não tem capacidade de mudar as outras pessoas, certo? Você tem a sua capacidade de lidar com o seu comportamento. Mas imagina, eu e você, imagina que eu tenha essa impressão, não vou colocar você porque seria impossível uma coisa dessa, mas imagina que eu tenho aqui à minha frente uma pessoa que eu sinto que está me incomodando, que me chateia, que me perturba, que está fora de sintonia. Eu não consigo mudar essa pessoa, certo? Mas eu consigo mudar a mim. Então, na verdade, se eu tiver o entendimento de que não é a pessoa que me incomoda, mas sou eu que me deixo incomodar pela pessoa, eu trago essa responsabilidade para mim. E quando eu jogo a responsabilidade para outra pessoa, eu me vitimizo, eu sou coitadinho e estou sendo incomodado. E toda vez que você se vitimiza, você entrega a possibilidade de solução para outra pessoa. Você perde o controle da situação. E quando você traz a responsabilidade para as suas mãos, você consegue controlar. Observa a diferença brutal que tem. O João me incomoda muito. Outra coisa, eu me deixo incomodar muito pelo João. Observa que o João me incomodar, eu não consigo mudar, porque é o João, não sou eu. Eu me deixo incomodar muito pelo João. Já consigo controlar tudo, eu trouxe a responsabilidade para minha mão. Então, tudo é o 9 e o 6, tudo. Essa pessoa que fez esse comentário entende que o 9 que ele entende é que é complicado conviver com pessoas que o incomodam, pessoas que têm mau feitio.
Mas até que ponto ele permite que o malfeitio, que ele chama de malfeitio, né? Porque ninguém tem malfeitio. Cada um age. Isso é um pressuposto básico da programação neurolinguística. Cada um age com as ferramentas que tem para o momento que está a viver. Então, ele age, inclusive, com as melhores ferramentas que tem. Então, você vai sempre agir da melhor forma em sua proteção, não é? Que são as ferramentas que ele tem naquele momento para aquela situação. Isso já te dá uma visão diferente da outra pessoa. Você para de culpar, você para de cobrar, você entra numa fase de entendimento. E quando você entende o comportamento da outra pessoa, você perdoa. Olha você subindo a frequência. Você sai da raiva para o perdão. Mas olha, ele voltou aqui à casa a agradecer, Maria Teresa, mas as pessoas, as tais do malfeitio, espicaçam. Ou seja, olha pessoas, que... ele quer estar calmo e ele ou ela, não sei, e espicaçam. Pois é, mas entenda, a programação, quem é a pessoa eu não sei, mas eu aqui também estou um pouquinho distante, não consigo ver. Uma coisa que a programação neurolinguística nos faz é ter uma consciência de que quando nós falamos dos outros, nós estamos falando de nós. Então, isso não é acusação, tá? Não é culpa, não é trazer culpa, é trazer responsabilidade. Nós só vemos nos outros aquilo que nós temos em nós. Porque se nós não tivermos, eu não sou capaz de reconhecer. Portanto, tu estás a dizer é que este nosso amigo ou amiga de Silva também está com a sua dose de malfeitio. O que é normal, porque já está a ficar lá tanto tempo. Não é julgar, ele está usando as ferramentas dele, que é as ferramentas que ele tem. O que eu estou a fazer é dar algumas ferramentas a mais para ele sair do 9 e vir para o 6. Mas não é uma decisão minha. Lá está, isso comprova aquilo que eu estou dizendo. Ele vai, se ele quiser, ele vai insistir que o problema está nos outros. E ele é a vítima. Senhora, é mãe e esposa, é uma ela. Sim, mas eu não quero... esse assunto é delicado, porque eu não estou falando da pessoa especificamente, eu estou falando do comportamento humano. Então, na verdade, a gente tem que entender que, primeiro, todo comportamento que nós enxergamos numa outra pessoa, esse comportamento é nosso também. Então, quando nós perdoamos a outra pessoa, nós perdoamos em nós o sentimento, inclusive. Então, se a pessoa quiser ou não, ele vai permanecer na visão... E eu vou voltar a tocar no 6 e do 9, que foi a conversa que nós começamos, são dois pontos de vista diferentes. Então, eu estou dando uma hipótese por ferramentas que eu não consigo mudar a pessoa, não é? Foi exatamente o exemplo que eu dei. Então, o máximo que você pode fazer é sugerir alternativas, porque a pessoa pode se conectar com a outra informação e entender que aquilo talvez possa ser bom para você. Porque toda a informação que é jogada e você se incomoda com ela, presta atenção. Quando eu digo alguma coisa, ou você diz alguma coisa e aquilo te incomoda, presta atenção, porque aquilo está te machucando, porque tem alguma coisa a ver com você. Porque quando não tem a ver com você, você joga para o lado, não é com você. Aquilo nem sequer te incomoda, compreende? E quando, de fato, existe uma situação em que você perceba, seja no trabalho, isso acontece muito no trabalho, as pessoas se vitimizam e dizem que o trabalho não vai para frente, elas não conseguem fazer bons trabalhos, não conseguem ganhar dinheiro, não conseguem... Porque o patrão é desagradável, os colegas não entendem ela, e o país está em crise, e porque o Estado está cobrando demais. É sempre o outro, é sempre o outro. E você não faz absolutamente nada para resolver. Agora é o coronavírus, não é? Então você está em fracasso, está em falência de resultados por causa, olha a vítima adorando a história, não é? Por causa do coronavírus. Meu Deus, eu não posso fazer nada. Mas você não pode acabar com o coronavírus. Você pode acabar com o vírus? Você pode resolver essa questão? Não pode. E o que você pode? Resolver você. Olhar para dentro de você. Como é que você pode ver, é o objetivo da nossa conversa, o que você pode fazer para você aumentar a sua frequência? E aumentar a frequência é subir da raiva, do desconforto, do incômodo, para o amor, para a paz, para a compreensão. E quando você compreende o próximo, quando você compreende a atitude, quando você compreende o propósito, você perdoa com mais facilidade. E quando você perdoa, você é capaz de amar. E você sobe, vai lá para cima. Porque, essencialmente, na nossa essência, nós somos puramente amor. Eu acho que até nem existe ódio, né? Existe amor puro e existe o afastamento do amor.
não é? Então, quando você se afasta do amor por essas carapaças que nós vestimos durante a vida, uma criança quando nasce, você vê aqueles olhinhos brilhando, aquele sorriso gratuito, aquele bracinho estendido querendo te tocar, com aquele sorriso no rosto, gratuito, a troco de nada, a essência de amor puro. E, no entanto, você cresce, 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 vai vestindo aquela armadura, aquela coisa grossa. Então, nós somos essencialmente amor. Então, é importante nós percebermos que através do conhecimento, através do entendimento, através do... Você alcança o perdão. E alcançando o perdão, porque você entende, porque você compreende, você perdoa a atitude, você parte para o amor. Você consegue amar outra pessoa. Porque você é benevolente, você percebe o intuito. Entende? Então, tudo é um processo. E eu achei que foi interessante falar a questão de transformar o caos, porque as pessoas acabam se prendendo na questão do caos. Mas sabes que caos, agora caos e vírus estão sinónimos, portanto as pessoas falam, é como é que as pessoas dizem, que estão presas, que estão confinadas, que estão... Há aqui uma quantidade de palavras que estão a girar, não é? Pois é. São tremendas. E também achar que o vírus é o caos, provocou um certo caos, mas não é o caos dentro de nós. Há que fazer aqui uma distância, não é? Você quer ver um exercício fácil, todo mundo que está em casa pode fazer agora? É só prestar atenção em quais são as palavras que você repete, porque eu costumo dizer o seguinte, qual é a orelha, qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É o nosso, não é? É a nossa. Então, quando eu falo, antes de eu verbalizar, eu penso. Concorda? Porque eu tenho que pensar, o processo é rápido, né? Mas se nós formos em slow motion, eu primeiro penso, elaboro o pensamento, já começo a vibrar na frequência do significado daquela palavra para mim. Se eu falar azar, eu não falo essa palavra, estou falando para exemplificar. E isso não me causa bater na madeira, que é uma crença também para mim. Sim, mas é uma crença. Mas, na verdade, eu estou blindado por opção, eu estou blindado por opção, não necessariamente bati muitas vezes e não tem nada contra nem a favor. Eu blindei dessa forma. Então, o que acontece? Quando você começa a se conectar nessa frequência negativa, você começa a atrair frequências negativas. Então, quando você pensa na palavra, você já está, de acordo com o significado daquela palavra para você, você já está vibrando naquela frequência. Aí você vai... Inspira o ar. Ao sair do pulmão, vibra as suas cordas vocais, a sua língua mexe, sai a palavra. E quando sai a palavra, você já está verbalizando aquilo que você pensou. E automaticamente você é a primeira pessoa a ouvir e meter para dentro outra vez a palavra de novo. E você, é um circuito tremendo isso. É um curto-circuito violento. Então, para e pensa. Quais são as palavras que você fala todos os dias para você próprio? Será que você pratica o mantra da desgraça? Tipo, isso não vai dar certo. Meu Deus, está tudo uma desgraça. Olha, tudo comigo dá errado. Olha, esse vírus tinha que atazanar minha vida. Olha, meu dinheiro está acabando. Olha, eu já sabia que eu não ia ter sucesso em nada. Toda vez que eu vou fazer uma coisa, dá sempre errado. Será que você fala isso? Então, você é reflexo daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Porque não é uma pessoa falar exatamente o contrário só. Ela tem que sentir. Porque quando ela verbaliza isso tudo que eu disse, é porque para ela é verdade, ela sente isso. Então você tem que fazer um treinamento mental, uma reprogramação mental, para que você instintivamente, no início é uma questão de policiamento, né? Mas depois você instintivamente começa a trabalhar a sua frequência. Eu pergunto, que tipo de filme você assiste? Eu costumo dizer que o pensamento positivo não é o contrário do pensamento negativo, mas é um princípio, ou seja, tu contrariares a tua vibração negativa, o pensamento negativo pode ser como positivo, mas o objetivo é pensar logo positivo, não é pensar negativo, não, eu não vou dizer assim, vou dizer tanto, mas no início a palavra policiamento, eu gosto muito dela, o policiar o que nós dizíamos e aquilo que nós pensamos é muito importante, é como policiar aquilo que nós comemos, vai dar no mesmo, temos que parar para pensar. Tens aqui uma pergunta de uma Cristina que diz tudo que fazemos na vida
é sempre uma consciência, há sempre uma consciência, em modo geral, seja no bom e seja no mau, é sempre a consciência que nós agimos ou pensamos. Lá está, isso é lindo, isso, eu acho lindo, eu sou fascinado por programação neurolinguística. Na verdade, o que ela está falando é verdade na cabeça dos outros. Na verdade, o que acontece? Para a pessoa ter uma noção, para essa resposta especificamente, nós somos 5% consciência da nossa capacidade total mental, não é? 5% dessa capacidade mental é consciência, consciente. E 95% é inconsciente. Então, tudo isso que você percebe do mundo externo, através da sua visão, do olfato, do tato, dos 5 sentidos, não é? Você faz uma leitura do mundo externo, cria uma imagem do seu mundo, né? Um modelo do mundo na sua cabeça. Isso tudo passa pela parte consciente. Mas, no entanto, o que reserva esses 95%? Imagina, nós fazemos tudo o que conseguimos fazer com 5%. O que nós faríamos se nós expandíssemos essa zona consciente? Nesses 95% estão basicamente todo o processo de proteção da sua vida. Você respira, você bate seu coração, a sua frequência cardíaca, a sua temperatura. Se você está cansado de uma posição, você inconscientemente muda de posição porque está pouco sangue circulando naquela zona e está sob compressão. Se você espirra, ou seja, todo um processo de proteção da sua vida. E lá também reside o que nós chamamos de crenças. Ou seja, o que são crenças? São verdades que nos colocam ao longo da nossa vida, seja por uma repetição constante daquela informação, ou seja, por um impacto emocional forte, e aquilo vira uma verdade para você. E, de repente, muitos dos nossos comportamentos, aliás, eu diria todos os nossos comportamentos, são regidos, são limitados ou impulsionados pelas nossas crenças. Que existem crenças possibilitadoras, mas existem crenças que nos paralisam. Então, isso é uma pergunta inteligente da parte dela, porque, obviamente, ela não tem esse conceito. Agora ela já consegue imaginar que o comportamento dela não é 100% consciente. Ou seja, ela, enquanto está acordada, está com o consciente aceso. Mas o inconsciente, 95%. Imagina 95 contra 5. Quem é que ganha nessa história, não é? Então não adianta. Não tem dúvida, não deixa margem para dúvida. Não é? Isso aplica-se quando nós falamos no nosso curso na Matriz da Prosperidade, nós falamos da prosperidade financeira. Tem muitas pessoas que querem, aliás, todos nós queremos ganhar dinheiro. Todos nós trabalhamos, levantamos cedo, fazemos uma série de sacrifícios para nós termos uma abundância financeira. Mas muitas pessoas, ao fim e ao cabo, não têm essa possibilidade de chegar lá. E não entendem por quê? Porque fazem tudo para isso e, no entanto, inconscientemente existem crenças que bloqueiam. Aliás, nós vamos ter uma semana, daqui a 2 semanas, em março, nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, né? Em maio. As pessoas depois, eu no final vou dar aqui uma atençãozinha, ainda temos tempo, depois falamos sobre isso. É uma lembrançazinha que eu tenho para os seus ouvintes, para os seus seguidores, mas falo no final. E depois também, mas para quem gosta desse assunto, pode procurar lá Maurício Copas e a gente tem esse conteúdo distribuído com muita intensidade e você vai descobrindo mais sobre essa situação, entendeu? E é onde é que as suas crenças... Eu tenho visto, tenho estado muito presente aqui em lives e sempre com comunicação, sempre a oferecer conselhos e minutos de sabedoria para ajudar as pessoas a ultrapassarem esta fase. Eu tenho que seguir, sim. E, na verdade, até isso é um aprendizado que eu optei, não é? O que eu sei não me faz melhor nem pior do que ninguém, mas, na verdade, o que eu fiz e o que eu procurei, todos nós somos capazes. Aliás, a própria programação neurolinguística, num outro pressuposto básico, diz isso. Você é capaz de modelar e replicar comportamentos de excelência e obter a mesma excelência em você. Então, ou seja, foi uma busca, foi uma procura. Tem 10 anos ou 11 anos que ando mergulhado a fundo nisso e que agora resolvi, não vale a pena, porque a prosperidade está nisso, não é? Você aqui pergunta como é que podemos contrariar as crenças limitantes, não é?
Como é que podemos Exato. contrariar? Isso é a pergunta do momento. Sim. Claro, porque o que acontece? É óbvio que isso é uma live informativa, é uma live prazerosa, dois amigos conversando, trazendo aqui informação para esse pessoal todo. Mas é complicado em uma hora a gente passar todo o conteúdo de 60 horas de informação, de 50 horas, eu não sei quantas horas tem a formação completa, mas mesmo que as pessoas não tenham. Oi. Isto de vez em quando, frisa, fica o Maurício em freeze. Mas, Aconteceu aqui alguma coisa? é que de vez em quando acontecem uns freezes aí. Então, Normal, o que normal. acontece? Nós temos a possibilidade, sempre, todos os dias, por exemplo, eu faço uma live das 10 da noite às 11 da noite, horário daqui de Portugal, né? E o conteúdo é sempre esse. Então, nós estamos num processo de 20 lives, começamos na semana passada, entre todos os dias, às 10 horas da noite, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Às 10 horas da noite, horário de Portugal, horário de Lisboa, né? Isso é 6 horas da tarde, horário de Brasília. Então, nesse horário, durante uma hora, eu trago sempre um assunto com bastante conteúdo denso, com informação muito focada nessa questão da prosperidade e tudo isso que nós estamos falando, né? E é uma forma... Vamos fazer uma pausa, porque as pessoas estão aqui para dizer: este é o Maurício do Big Brother? É o amigo da Elsa? Será que ele esteve na casa? E eu até agora ainda não disse nada, mas tens de fazer uma pausazinha para dizer que sim, que és ocupado. Recorda lá, viaja no tempo. É porque, na verdade, isso é saudoso e as pessoas devem entender que eu tenho um prazer enorme em relembrar tudo isso, ainda mais frente a frente com a Tereza Guilherme do Big Brother. Eu também lá estava. Então, e as pessoas todas têm essa curiosidade. Sou eu mesmo, sou o Maurício, estive no Big Brother 2, né? Tive com a Elsa, tive com a Liliana, tive com quem mais? O Icas, né? Quem ganhou foi o padre, que chamavam de padre. Fernando, enfim, a Cristina, enfim, teve... Né, e estás a tirar alguma coisa para a tua experiência? Está fechada agora alguma recordação daqueles tempos? Para já tinhas muito bom feitio naquela altura, tinhas um feitio muito contemporizador, tinhas imensa paciência, assim. Eu na verdade sempre fui assim muito ponderado, né? Isso às vezes é bom e às vezes nem é tão bom. A gente tem que equilibrar as coisas, porque o excesso de ponderação te tolhe no comportamento. E eu lembro que naquela altura eu levava uma responsabilidade mental muito grande, tipo assim, ai meu Deus, eu sou dentista, o que os outros dentistas vão falar? Porque era o segundo, eu não fazia ideia o que era aquilo. Sim, mas tu ainda viveste o Big Brother 2, logo o início dos inícios. Eu de fato, foi até uma amiga minha entrou lá em casa para se inscrever, imagina a doideira, ela foi lá para se inscrever, e depois falou, vou botar o seu nome também. Eu falei, você está doido, tem que trabalhar. Aí ela começou a perguntar meu nome, fui preenchendo os dados, resultado, ela não passou e eram 100 e tantas, fui cair dentro da casa. Então, isso é uma boa maneira de lembrar, porque nós não mandamos em nada, está tudo. O controle que a gente tem sobre a vida é muito curtinho. Tu tiveste só, ela deu uma ajuda e tu depois tiveste a opção de dizer ou que sim ou que não. Exato. A decisão aí foi tua, sim, as oportunidades aparecem. Na verdade, além de dentista, era o primeiro brasileiro no mundo nessa história de Big Brother. Então, quer dizer, isso tudo eu ficava assim, meu Deus, o que vão falar? Lá está, é a preocupação dos outros. Sim. Mas eu acho que foi, olha, acima de tudo, foi divertidíssimo, foi muito divertido. Guardo com carinho. Eu sei que tem pessoas, tem colegas e amigos meus que não gostam nem de ouvir falar por questões pessoais. É o 6 e o 9, não é? Eu de lá só consigo tirar coisas boas recordações. Aliás, outro dia eu te mostrei, Tereza, a malinha, né? Eu tenho aquela malinha até hoje. Então, é um prazer. Eu, na verdade, eu não fiquei amiga do Maurício naquela altura, viemos encontrar muitos anos depois, quando ele já está interessado e envolvido nestas boas perspectivas de vida e neste estudo, que eu dizia no princípio, ele sabe tudo, ele fala sobre tudo. E você também, não é? Agora,
se reencontrou exatamente nessas andanças da programação neurolinguística. É verdade, neste discurso. Mas o Maurício tem feito um belíssimo trabalho e com muito espírito de entrega. Todos os dias ele está lá vão ver o canal do YouTube dele, ou o Instagram, ou o Facebook, acompanham, porque ele explica as coisas de uma forma muito... Ele não é nada... não arma nada, ele explica as coisas com muita clareza e é muito fácil compreender o que ele está a dar. É gratuito, não tem que pagar nada. Vão lá, sigam e vão com certeza viver. Nesta época estamos a precisar de muita ajuda. Portanto, a ajuda de uma pessoa que fala pelo positivo é importante. E é isso. Quando é que tu te interessaste por olhar para o lado, já eras positivo, mas para o lado mais bonito e para a solução em vez de olhar para o problema? Olha, isso foi a chave que... Ficou paradito. Ele é a chave que abriu, é o que virou, não sei o que vai dizer, mas ele é muito explícito, muito explicado. Ele está aqui a dizer: olá, já cá estás outra vez. Então, o que acontece? Chave... foi a chave de virada, né? Eu conheci um livro, foi me apresentado um livro chamado O Segredo, foi um best-seller mundial mais vendido no planeta. E não era grande coisa, apesar de tudo. E depois tem outra coisa. Ele foi a chave de virada, né? Aliás, tem ali existe hoje uma filosofia que muitas pessoas até detestam mesmo o livro, pela questão comercial que ele foi envolvida. Mas no fundo... Sabe porque é que eu detesto o livro? O Segredo, porque o Segredo passa a imagem que tu concentras, pensas positivo, desejas uma coisa, visualizas, ela acontece e não tens de fazer nada. E não é verdade, não é? É que falta informação. Ali é o que eu digo, ali foi a chave, ali me despertou o interesse, entendeu? E é óbvio que você não se torna o que torna com o livro que você lê. Então, a partir daí, foram 10 anos com muita formação, muitos cursos, muitos eu encontrei com você. Aliás, você poderia, com a maior facilidade, estar aqui uma parceria falando sobre isso, que, aliás, você fala sobre desenvolvimento pessoal, você fala sobre isso nas suas palestras também. E né, no lado guerreiro do ser humano, né, e na sua história. Ser invencível. Ser invencível. Como todos nós, e mais uma vez está a ficar aqui provado com esta... Quem é que iria dizer? É muito curioso, eu penso sempre, quem é que nos diria a nós? Nós estivemos juntos há pouquíssimo tempo, que isto ia acontecer e que íamos conseguir viver de uma forma mais ou menos normal, ou pelo menos positivos e sim, numa situação tão estranha como esta, não é? Porque pois é ficção científica total. Não é? Juro, você falou a palavra certa. Às vezes, me parece, eu tenho assim a ligeira impressão que vai chegar o realizador e falar: corta, pronto, vamos voltar à vida normal, que é tudo uma brincadeirinha, porque parece mesmo uma história assim que vinda dos livros, né? Parece uma coisa assim de filme que não é nada. A situação em si é estranhíssima. A reação das pessoas a conseguirem ficar em casa, a lutarem para se protegerem, para protegerem os outros, tudo isso também é muito estranho e positivo. Pelo menos essa é a parte positiva, não é? Exato, são os comportamentos que nós temos que tomar diante das situações, não é? E aliás, foi a história no início da nossa conversa, quando eu falei daquele senhorzinho que ficava na beira da entrada, que a doença veio para levar 100 e acabou levando 200. São as histórias que nós criamos e o medo absurdo que criamos. É lógico que isso é uma metáfora, é uma história. As pessoas falam: estou morrendo de medo, mas não chega a morrer de medo. E nessa história mostra exatamente o que o medo pode transformar, né, a vida da pessoa. E, Tereza, como eu sei que o Instagram tem 1 hora só... Sim, nós temos uns 6 minutinhos agora. Ainda temos 6 minutinhos? Deixa eu só falar uma coisinha que eu queria falar para vocês, que eu tive o cuidado de pensar o que eu poderia dar a essa audiência enorme que a Tereza tem. Então, eu pensei o seguinte: na verdade, eu tenho um e-book gratuito que eu disponibilizo no meu Instagram. E o que esse e-book é? É um livro eletrônico. A gente chama e-book, que é um livro eletrônico. Na verdade, você não vai na livraria, não compra. Você baixa gratuitamente. E ele fala sobre o quê? Descarrega-se. Para descarregar, como é que se faz? Você vai no Instagram, não é? Maurício Cobas no Instagram, e lá tem um link na bio. Na bio é aquela partezinha de cima, lá tem um link. Clica aquela no link. setazinha, né? Exatamente, vai clicar no link e vai abrir ali uma opção. Aí você vai ver descarregar e-book ou qualquer coisa assim do e-book.
Aí você pode baixar o e-book, tem que botar o seu e-mail, porque o e-book é distribuído por e-mail. Você recebe o e-book por e-mail. E que e-book é esse? Sobre o que você fala? Eu falo exatamente sobre a questão daquilo que nós falamos, das palavras que nós falamos e que impactam no nosso resultado, no nosso dia a dia. Porque as palavras têm poder, ela tem peso, ela é transformadora. Então, é um e-book pequeno, facílimo de ler, mas que dá ali dicas importantes sobre algumas palavras importantes que nós devemos filtrar ou melhor aproveitar no nosso vocabulário do dia a dia. É um e-book gratuito. Eu ofereço, então, para a sua audiência toda. No entanto, se as pessoas vou baixar também. Vou baixar também. Estou a preparar aqui um cursinho de 1 hora e tal sobre comunicação em vídeo, porque as pessoas fazem perguntas, e também porque as pessoas estão a trabalhar muito através dos Zooms e dos Skype, toda a gente está a trabalhar desde casa. Vou ensinar, vou baixar o teu link para ver o que é, mais, para aprender sempre mais sobre o poder da palavra. Exatamente. É uma coisa, pode pedir pelo Instagram. A Instagram estão a perguntar, posso pedir pelo Instagram? Pode. É só procurar Maurício Copas. Aliás, eu acho que eu sou um pouquinho, eu tenho o Daniel do meu lado, que trabalha na parte técnica, e eu, para dar informação técnica, às vezes me enrola um pouco. Mas no Instagram, como eu estou falando com a Tereza, será fácil me localizar. É só ir lá em Maurício Copas, vai abrir o meu perfil, aí você pode adicionar o perfil, seguindo o perfil, né, para ter essas informações todas, e logo embaixo do perfil tem ali um link, que é chamado link da bio. Vai lá saber por quê. Chama-se link da bio. Então você clica ali no link que está na bio e aí vai abrir um painel com várias opções. E lá tem várias opções, você pode escolher o que você quiser, mas uma das opções, que é o que está gratuito, você pode clicar e ter acesso a esse e-book. Aí você faz o download, tem que botar o seu e-mail, porque através do e-mail... Por que e-mail? Mas isso é gratuito, por que e-mail? Porque é pelo e-mail que a gente distribui, faz chegar o conteúdo. Entende? Sim, para as pessoas saberem como é que funciona. Então, mais uma ajuda. Mas agora mais uma ajuda. O que é que recomendas às pessoas? Já deste aqui imensas recomendações, mas que recomendas tu às pessoas para elas viverem com mais paz, mais tranquilidade, e seja lá o que for que seja decidido, se vamos ficar mais 15 dias em casa ou se vamos ter que sair para a rua com precauções. Também não é brilhante sair para a rua. Também não é boa ideia. Agora, não, exatamente. Na verdade, o que nós falamos aqui foi elevar a frequência. Não é? Para você prestar atenção em que nível está a sua frequência, você só presta atenção quem são as pessoas que você conversa todos os dias. Quem são as pessoas que você divide o seu tempo? Que tipo de vídeos você assiste no YouTube? Que tipo de livros você faz questão de ler? Que tipo de cenas você faz para parar para prestar atenção? Que tipo de programas você vê na televisão? Que tipo de noticiário, que tipo de informação você empurra para o seu inconsciente? Presta atenção. Talvez nós não façamos isso porque é o nosso dia a dia. Mas para você saber exatamente o nível da sua frequência, você está atraindo para você exatamente aquilo que você quer para a sua vida. Inconscientemente, às vezes, não é? Porque eu falei, lá está, 5% quer prosperar, 5% quer abundância. Mas nós vamos nos focar nos problemas. E quando você liga a televisão, hoje noticiário é 100% tragédia, fundamentalmente relacionado ao Covid. Então, se nós prestarmos atenção, que eu não consigo mudar as mortes, eu tenho que cuidar de mim, não é? E parar de consumir excesso de informação negativa.